Boa tarde, gente. Vamos recomeçar. Espero que todo mundo tenha tido um bom almoço. Depois do almoço dá um pouquinho de sono, então a gente precisa de um pouco mais de vibração da plateia nessa segunda parte aqui. Para começar, a gente vou convidar aqui o Gerson e o Leonardo. Eles são sócios do escritório SC Advogados em Porto Alegre, especializados aí no direito empresarial, e vão dividir um pouquinho com vocês hoje a respeito de gestão, como que a produtividade, como uma boa gestão, né, impacta na produtividade de um escritório de advocacia. Então, com você. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Gerson Cunha. Sou advogado, formado há mais ou menos uns 9 anos. Desde cedo tive vou falar um pouquinho sobre o ambiente que eu vivi, um pouco sobre a minha carreira, para situar o porquê de eu estar aqui hoje, porquê estar aqui falando sobre gestão e como funciona a gestão no nosso escritório. Meu pai é advogado, meu pai trabalhou durante muito tempo para seguradoras, comecei minha carreira estagiando no escritório dele. Quando eu estagiava lá, ele ainda era advogado da Real Seguradora, então nós ainda tínhamos malote. Então, posso dizer que comecei trabalhando com malote, com fax, e hoje a gente já vê todos esses novos sistemas que pesquisam automaticamente informação, o próprio Astrea, outros sistemas que utilizamos, e isso demonstra a velocidade como o direito e como a tecnologia relacionada ao direito está evoluindo de uma forma muito rápida. Então, eu vou começar a falar sobre alguns aprendizados que eu tive nesses anos, e espero que vocês aproveitem, espero que algum desses aprendizados sirva na carreira de vocês e que possa facilitar a vida de vocês. Primeira coisa que eu aprendi: invista em conhecimento, tanto para você como para a sua equipe. Este será o seu maior diferencial competitivo e você o levará para o resto da sua vida. Logo depois que eu me formei, eu saí do escritório do meu pai e montei um escritório de advocacia sozinho. Era mais um colega contador, era uma advogada contratada e um estagiário. E nós tocamos esse escritório durante algum tempo, e do primeiro valor bom que surgiu no escritório de honorários, eu fiquei com uma dúvida: o que eu iria fazer com esse valor? Na época eu morava com meus pais, não tinha grandes gastos, estava naquela dúvida, trocava de carro, fazia uma viagem, e nisso tinha uma amiga minha que tinha uma confecção. Ela disse: confecção é uma boa ideia. Quem sabe a gente não abre junto uma empresa, porque ela tinha só a loja, né? Ela vendia roupas. Vamos abrir junto. Então, achei uma ideia boa. Montamos a confecção, comecei a trabalhar nessa empresa, né? Montamos a empresa, abria a fábrica às 7h30 da manhã, ficava até meio-dia, depois ela assumia a empresa e eu ia para o escritório. E foram assim durante 3 anos. Foram épocas bem corridas da vida, porque tinha 24 anos, já lidava com funcionários, já tinha toda a questão de gerenciamento, de controle, de vendas. A marca cresceu rápido, chegamos a ter 5 lojas, mais de 100 pontos de venda no Brasil, no exterior. E acabou que, num momento, nós começamos a ter alguns desentendimentos após esse crescimento rápido. E isso até surge daí um outro ensinamento que depois começou a fazer sentido por outras questões que aconteceram na minha vida. Tenha muito cuidado se você tem um escritório de advocacia ou uma empresa que só tem 2 sócios, porque é muito mais provável, a possibilidade em que ocorra uma polarização é muito maior. Prefira sempre ter 3 pessoas ou ter mais pessoas, porque normalmente quando ocorre uma polarização, existe uma pessoa para ser a pessoa que vai fazer a conversa, que vai tentar resolver essa questão entre os 2 sócios. E isso eu vi depois em outros escritórios de amigos, que eram escritórios de 2 pessoas, que em algum momento eles entraram em conflito. Então, parece uma coisa banal, mas pense sobre isso. Se você é um escritório se você é sozinho e vai se unir com uma outra pessoa, talvez por que não unir com mais 2 pessoas? Por que não procurar já começar com uma estrutura que fique de pé, né? Porque o 3 é a estrutura que fica de pé.
Depois que nós desfizemos essa sociedade, eu foquei no escritório e comecei a focar no meu crescimento pessoal. E foi nesse momento que a minha vida começou a acelerar, vamos dizer, de forma mais rápida. Acabei fazendo uma pós-graduação em marketing na SPM, fazendo cursos no IBGC, no próprio INSPER, aqui em São Paulo, de reestruturação. E hoje eu estou cursando um mestrado em gestão estratégica de negócios na Universidade Autônoma de Lisboa. E a minha tese de dissertação, o meu estudo, é sobre como esses novos mecanismos de inteligência artificial, de computação cognitiva, podem gerar dados suficientes para ajudar os gestores nas tomadas de decisões. Já existem alguns estudos sobre isso, já existem alguns programas que realizam isso, mas ainda é um território novo, e eu acredito que vocês devem ficar atentos para isso, porque a inteligência artificial vai cada vez mais tomar espaço em todas as áreas, e você tem que enxergar ela como um aliado, não como uma ameaça. Então, esse seria o meu primeiro ensinamento. Vá em busca de conhecimento, não só para você, mas também para a sua equipe. Tenha uma equipe qualificada. Uma equipe qualificada, ela vai se sentir mais prestigiada, ela vai ser uma equipe mais feliz. Dê oportunidades para as pessoas. Oportunize-se a si próprio e dê oportunidade às outras pessoas. Um outro ponto importante é sobre a questão dos valores empresariais. Quais são os valores que você tem e quais são os valores que você quer que a sua organização, que o seu negócio, que o seu escritório, que a sua empresa tenha? No nosso escritório, nós temos o valor de ser uma equipe horizontal, vamos colocar dessa forma. Nós queremos que todos participem, nós queremos ter uma decisão coletiva. Nós somos um escritório totalmente transparente em relação ao que acontece dentro do escritório, a quais as atitudes das pessoas. Não que o modelo tradicional, hierárquico, esteja errado, mas o que deve existir é uma compatibilidade entre os valores dos gestores e os valores da empresa. Não adianta eu ter valores horizontais, de compartilhar, de decisão coletiva, e trabalhar numa organização ou gerar uma organização hierárquica vertical, e o contrário também não vai dar certo. Se eu for um gestor acostumado com uma administração vertical, uma administração em que cada posição está bem definida, cada um tem o seu quadrado de atuação e não pode invadir o quadrado do outro, e eu querer parecer... e eu querer seguir a onda do momento, vamos dizer assim, e transformar de uma hora para outra. Não, agora a moda do momento é coletividade, é decisões, são organizações horizontais, e eu vou transformar a minha empresa nisso. Não vai dar certo. Siga os seus valores. Se os seus valores são ter uma empresa rígida, com uma hierarquia vertical, siga isso. Se você tem nos seus valores a questão de aceitar as opiniões dos seus colegas, de gostar que as outras pessoas interfiram nas decisões da empresa, procure, faça uma gestão mais horizontal. Uma outra questão muito importante é a busca da felicidade. Hoje, lá no escritório, nós somos em 6 advogados, 3 advogados que iniciaram o escritório, 3 advogados que ingressaram no escritório após o início. E hoje o nosso principal objetivo dentro do escritório é ser um time. E isso tem a ver com toda a questão de aprimorarmos a nossa transparência, de entendermos quais são realmente os fatores que levam os nossos colegas a serem felizes e a trabalhar de forma feliz. Nós sabemos que a remuneração é importante, mas hoje, e cada vez mais será, menos importante. Hoje as pessoas cada vez valorizam mais a questão de tempo livre, de talvez fazer um horário de trabalho diferenciado, talvez fazer um home office e não perder o tempo no trânsito, ou não correr os riscos de estar na rua no dia a dia. Daqui a pouco, ter um dia do mês livre para fazer as suas questões pessoais, sem ter que
pedir uma autorização ou dar uma explicação sobre esse dia. Então, são valores e são necessidades que as pessoas cada vez têm mais e cada vez menos os gestores os gestores antigos, né, vamos dizer, que viveram em outros momentos, estão acompanhando, porque nós estamos vindo de uma geração de uma época em que nós tínhamos um horário muito rígido de trabalho, em que a pessoa tinha que começar a tal horário, bater o ponto para o almoço, tarará, voltar, e tudo isso está mudando. E está mudando numa velocidade muito rápida. E nós temos que entender isso. E respeitar as individualidades das pessoas, entender o que a pessoa necessita para ser feliz. Porque, se ela for feliz, ela vai trabalhar melhor. Se ela trabalhar melhor, a equipe vai estar melhor, o time vai estar melhor, o atendimento ao cliente vai estar melhor. Então, o que precisa para que nós todos, dentro das nossas organizações, nós trabalhamos com mais felicidade? O que se faz necessário para isso? Né? Então, como podemos buscar isso? Converse. Existem várias empresas e negócios, escritórios, que fazem muitas reuniões coletivas, vamos botar dessa forma, em que se reúnem a equipe, conversam, mas e as conversas pessoais? A conversa olhando no olho. Quantas vezes é feito isso? Quantas vezes você marca uma reunião e conversa com o seu colega, com o seu sócio, com o advogado que trabalha no seu escritório, e conversa pessoalmente com ele, só vocês dois, e você entende o que faz ele feliz, quais são os anseios dele, qual é o objetivo dele de vida. Será que o escritório, aquele negócio, aquele escritório, aquela empresa, aquilo ali é o plano de vida dele? Ou ele enxerga aquilo ali como uma questão passageira? E para você, que é um gestor, o que é mais importante? É ter alguém na tua empresa que está ali por uma mera questão financeira e passageira, ou que quer fazer da sua empresa um projeto de vida? Que quer crescer junto com a empresa e quer estar junto com a sua empresa até o final, em qualquer momento, para o que precisar. Então, esforce-se, busque sempre a felicidade, busque entender o que é felicidade para os seus colaboradores. Uma outra questão muito importante é o investimento em tecnologia. Em muitas palestras, vocês já devem ter ouvido, ter ido, os palestrantes falam: nós estamos vivendo, o mundo está mudando, as coisas estão mudando rápido, e as pessoas não aprofundam muito nessa questão do que está mudando, o que está acontecendo. Existem alguns estudiosos, alguns pesquisadores que foram em busca dessa informação, e eles dizem o seguinte, que nós não estamos vivendo uma era de mudanças, mas nós estamos vivendo uma mudança de era. Nós não estamos vivendo uma era de mudanças, mas nós estamos vivendo uma mudança de era. O que é uma mudança de era? Nós tivemos a Revolução Agrícola, depois nós tivemos a Revolução Industrial, e agora nós estamos entrando na Revolução Digital. O que é a Revolução Digital? O que são essas eras? O que são essas revoluções? Essas eras e essas revoluções, elas estão intimamente ligadas à velocidade com que as coisas mudam. Durante a Revolução Agrícola, nós tínhamos centenas de anos para que as mudanças ocorressem. Durante a Revolução Industrial, nós tínhamos dezenas de anos para que as mudanças ocorressem. E hoje nós temos alguns anos ou alguns meses para que as coisas ocorram. E daqui a pouco, dentro dessa sala ou de qualquer lugar, aqui podem surgir grandes empresas para concorrer com players que já estão consolidados no mercado há muitos anos. E isso tudo tem a ver com a velocidade com que as mudanças ocorrem e estar pronto para essas alterações. Esse investimento em tecnologia constante não é mais uma escolha, e sim uma necessidade. Quem não fizer essa adaptação a entrar nessa era digital,
é meio arriscado dizer isso, que está fadado ao fracasso, ao insucesso, mas vou dizer que terá muito mais dificuldade. Porque hoje, quem não está no meio digital não está mais em comunicação com os clientes, com os colaboradores, não está mais participando dessa conversa. E quando você não está na conversa, você já não faz mais parte do negócio. Um outro fator importante sobre a questão do investimento em tecnologia é a questão da possibilidade de, quando ocorre essa possibilidade de surgimento de novos negócios, isso se chama exponencialmente imprevisível. O que é esse exponencialmente imprevisível? Por exemplo, quem daqui acreditaria que um dia teríamos um sistema de transporte que, em tão pouco tempo, iria concorrer ou ser melhor que os táxis, ou que conseguiria roubar o mercado dos táxis, que é o Uber? E, de uma hora para outra, em poucos anos, nós temos uma empresa que é a maior empresa de transportes do mundo e não tem um carro em sua frota. O próprio Airbnb, em relação a imóveis e locação, o Airbnb é a maior locadora de quartos do mundo e não possui um único quarto. Então, vocês veem como, a partir de uma ideia, no mundo digital, surgiu um concorrente e superou os players que já estavam estabelecidos no mercado há anos, alguns até mais de 100 anos. Então, para vocês entenderem como é importante investir em tecnologia, às vezes, na correria do dia a dia, fica complicado. Nós temos que correr ali no processo, fazer o prazo. E cadê o tempo para perceber o que está acontecendo no futuro, para pesquisar, para testar? Porque não é só também descobrir. Até você implantar um sistema novo no escritório, tem muito trabalho, tem que cadastrar todo mundo, tem que testar, tem que fazer o pessoal entender. Então, é muito importante. Outra questão. Enxergue os processos judiciais como projetos que exigem planejamento. Quando um cliente chega e diz assim, eu tenho um processinho para te passar, uma açãozinha, daí tu pensa assim, será que é uma açãozinha mesmo ou será que não é uma açãozona? Daí tu bota aquilo no papel. Daí tu vai ter as reuniões iniciais, daí tu vai ter a parte de produção da inicial, a coleta de documentos, a revisão, o protocolo, os recursos. Se tu colocar um processo judicial de forma estruturada, como se fosse um projeto num papel, tu vai ver que ele é gigante, que ele é incrivelmente grande. E você tem que fazer o seu cliente entender isso, para ele perceber que aquilo não é uma açãozinha, mas é uma açãozona. E aí que entram os sistemas de gestão e de auxílio, porque manualmente isso é muito difícil de fazer. Agora, hoje, talvez essa tenha sido a maior contribuição nossa para o Astrea, né, Sônia? Que nós conversamos com o Neto, que nós estamos dando esse auxílio, ajudando nesse desenvolvimento. Nós começamos no escritório administrando nossos processos com programas de gerenciamento de projetos. Nós administrávamos processos como se fossem projetos. E, a partir disso, nós fomos migrando, nós descobrimos o Astrea, começamos a utilizar o Astrea, hoje ajudamos o Astrea em alguns pontos de desenvolvimento, porque nós acreditamos que você só tem como mensurar o valor de um serviço e conseguir fazer um planejamento de tempo para entregá-lo quando você consegue visualizar ele. Se você não visualizar o processo, você não tem como estimar corretamente um valor, o tempo que vai demorar para realizar aquele serviço, como vai cobrar ele, enfim. Então, tente enxergar os projetos como os processos como projetos. Outra questão muito importante na equipe: entender a vocação de cada um dos integrantes da sua equipe. Dentro de um escritório de advocacia, dentro de uma empresa, enfim, mas mais falando aqui de um escritório, existem vários perfis de pessoas. Pessoas que estão mais abertas a conversar com clientes, pessoas que estão mais propensas a ficar internamente fazendo os prazos dentro do escritório. E a grande questão é você tentar encaminhar as pessoas, entender qual é a vocação daquelas pessoas, o que aquelas pessoas gostam, e encaminhar elas
para aquela posição, incentivar elas, dar oportunidade para que elas se aperfeiçoem naquilo que na vocação delas. Então, tente, de novo, converse, olhe no olho, faça uma reunião pessoal com seus colaboradores, com seus sócios, com seus colegas, e entenda o que eles gostam de fazer, o que traz satisfação para eles. E vá atrás disso. Vá atrás do direcionamento. Você vai ver, existem pessoas na sua equipe que estão sendo subutilizadas. São pessoas que podem render muito mais, podem render, não sei, 30% a mais, 50% a mais, desde que você encaminhe ela para o setor correto. Se ela é uma pessoa mais comercial, se ela é uma pessoa mais fechada, mas uma pessoa muito boa tecnicamente. Então, tente fazer esse encaminhamento das pessoas, entender qual é a vocação das pessoas que trabalham dentro da sua equipe. Sobre gestão. Crie controles nos seus sistemas de gestão. Hoje, nós utilizamos o Astreia, junto com alguns outros sistemas, que meu colega Leonardo vai conversar em seguida sobre esses sistemas. E quando você implanta um sistema dentro do seu escritório e você faz a sua equipe utilizar esse sistema, você tem que pensar que são duas engrenagens. Uma é a engrenagem do sistema e a outra é a engrenagem da equipe. E essas duas engrenagens elas têm que encaixar. Onde houver uma falha de encaixe nessas engrenagens entre a equipe e entre o sistema, você terá os problemas. É a mesma coisa que você acelerar um carro sem estar com as mãos na direção. Na primeira curva, você vai bater contra o muro. Você tem que ter muita consciência onde podem estar os riscos da sua empresa. E, normalmente, os riscos estão nessa convergência entre os sistemas e as pessoas. E você tem que criar sistemas de controle entre as pessoas e os sistemas. Você tem que entender como as pessoas então estão interagindo com os sistemas e como você pode fazer para fazer esse controle sobre essas pessoas. Tem o princípio de Pareto, que diz que 80% das consequências advém de 20% das causas. Esses 20% do problema de conexão entre as pessoas e os sistemas vão gerar 80% dos problemas que vocês têm nos escritórios de vocês, entre uma falha de comunicação, uma questão de prazo processual, enfim. Isso tudo está conectado na maneira como você controla a utilização dos seus sistemas pela sua equipe. Uma outra ideia que eu tenho, e essa ideia eu trago da área de reestruturação empresarial, é quem não cresce acaba sendo engolido. Não acho que é errado pensar que algumas pessoas possam querer ficar estagnadas, daqui a pouco atingir a lucratividade que o meu escritório precisava, que eu penso que seria importante para mim, com o número de pessoas que eu quero ter, e agora eu não quero mais captar clientes, vou manter o escritório nesse tamanho e vou seguir dessa forma. Pois bem, você não vai seguir dessa forma. Quem não procura crescer acaba por morrer. Todas as empresas, independente do ramo, e os produtos dentro das empresas, eles têm ciclos de vida. Eles nascem, eles amadurecem, eles chegam numa certa estabilidade e depois eles começam a morrer. E isso ocorre também com o escritório de advocacia. Então, se você não estiver pensando e não estiver se preparando para sempre crescer, você vai acabar, uma hora ou outra, ali na frente, morrendo. Seu negócio vai acabar. Então, sempre pense em crescer. Nunca pense em estagnar. Nunca pense que você está sobrecarregado. Se você está sobrecarregado, é hora de contratar outra pessoa. Se você não consegue contratar outra pessoa, é porque você está cobrando errado. Porque, se você está sobrecarregado, você tem que ter possibilidade de oferir ganhos para contratar outras pessoas e ninguém ficar sobrecarregado. Todos têm que trabalhar de uma forma tranquila e crescendo, em crescimento constante. Essa é a regra. Sempre busquem o crescimento constante. E minha última dica, vamos dizer assim, em vários momentos da nossa vida, da vida de vocês, a gente tem que fazer escolhas, né? Então, quando tu deparar com uma situação em que tu tem que fazer uma escolha, opte por aquela que te fará mais feliz.
haverá mais chance de dar certo, porque tudo aquilo que você faz com felicidade, você faz melhor, e se der errado, ao menos você se divertiu. Então, eu acho que essa é um pouquinho da contribuição que eu tinha para dar para vocês. Espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido proveitoso. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Leonardo, que vai falar um pouco sobre a parte mais de sistemas e uma parte mais técnica de como nós atuamos no escritório. Muito obrigado. Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Prazer, jovem advogado, 3 anos formado. Acho que o Gerson está com... Obrigado. Estou há 3 anos formado e vou tentar fazer rapidinho a apresentação. O Dr. Gerson se passou um pouquinho na falatória, mas é algo que ele tem de muito bom, né, que é a questão de explicação. Mas eu gostaria de trazer algumas soluções para vocês, porque o que me fez me tornar meu advogado não foi um amor extraordinário pelo direito, mas foi um amor por resolver problemas. Tá? E eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei. E quando cheguei agora na SC Advogados, que faz mais ou menos 2 anos, eu verifiquei algumas coisas que podiam melhorar no escritório pelo seguinte: era um escritório que tinha 3 sócios, né, que se juntaram, fizeram um escritório de advocacia, só que cada um tinha a sua maneira, a sua atuação, o seu jeito de trabalhar. Tá? E eu cheguei para bagunçar, eu estava brincando com a Nathalie, né? Cheguei para bagunçar esse esquema de trabalho que eles tinham, porque já era algo que eles trouxeram de outros escritórios, de outras experiências que eles tinham. Deixa eu tentar passar o... Ó, gosto muito de tecnologia, mas às vezes ela falha, né? Aí. Então, verificamos que no escritório nós precisávamos aplicar novas tecnologias. O que nós tínhamos antes no escritório era uma questão de... Ué. Não, nenhum deles funcionando. Aqui. Agora foi 2. Era um jovem escritório que ele utilizava basicamente e-mails para comunicação interna e workflow. Tá? As peças ou estavam salvas no computador de cada um deles, ou era um HD móvel, que daí, não, pega aqui, tem no HD móvel, é só procurar. Né? E eles tinham um software jurídico já para controle de processos, só que ele era totalmente manual. Então, não acontecia nada, aquele software não trazia nada se não fosse lançado nada. E ninguém gostava de lançar nada no software, então nós tínhamos informações separadas em 3 sócios, né, que não chegava para essa pessoa nova que estava trabalhando, que era eu. Né, então, eu tinha que ligar, eu tinha que né, buscar essa informação diretamente com eles. Então, poxa, trabalhei 1 mês assim, e depois pensei, vou enlouquecer? Né? Daí pensei, não, deve ter uma solução melhor. Então, comecei a buscar, né, soluções para esse problema que me apareceu. Né? Qual que é o grande problema do e-mail? Eu vou falar baixinho para ninguém aqui se apavorar, tá? O e-mail está morrendo. Tá? Provavelmente, né, já viram essas coisas, alguma questão nesse sentido na internet, mas a questão de e-mail é algo que provavelmente a gente vai começar a utilizar tanto quanto a gente usa o envio de cartas hoje. Tá? A geração Z, que está vindo agora, que são os nascidos em 90, já usam e-mail, tem um envio de e-mail como rito de passagem para eles. Nossa, nunca enviei um e-mail antes. Né? Cheguei na empresa, o primeiro e-mail comercial que eu estou enviando. Né? Aquela emoção. Porque justamente eles preferem a questão mais instantânea, a questão do chat, né? Que é o WhatsApp, que é o Telegram, que é o Facebook. Então, isso não é só para os novos profissionais, é a questão de clientes que estão se envolvendo cada vez mais com tecnologia, e é essa a realidade que temos hoje. Né? E outro ponto é que o e-mail é terrível para colaboração. Pensa, tu pega o e-mail, tu escreve o e-mail, daí tu anexa o arquivo. Putz, esqueci de enviar o e-mail sem arquivo, né? O que mais acontece. Mas em termos aí, chega no outro computador. Então não chega, barrou, porque tem mais de não sei quantos mega e não veio para ti o e-mail, ou veio com vírus. Né? É algo que não é terrível para colaboração. E depois a pessoa tem que baixar, daí tem que fazer as alterações, salvar com outro nome, versão 3, 4, 5, 6. E daí enviar de novo para a pessoa para correção, ou fazer alguma coisa. É terrível para um workflow. Então, já existem outras ferramentas que são muito melhores que o e-mail para essa questão de trabalho em equipe,
colaboração e troca de arquivos. Tá? Primeiro ponto, armazenamento de dados. Eu estava querendo tocar longe aquele HD móvel, né? Então já verifiquei que a gente podia começar com essa questão de armazenamento de dados. O escritório já tinha os e-mails do Gmail, já tinha o Google Apps for Work, que hoje é o G Suite, que traz muitos aplicativos, muitas ferramentas para nós. Então, começamos a usar o Google Drive, né, para armazenamento de arquivos. Então, já foi um grande passo. E isso é algo que todos os escritórios têm que pensar. Que a questão antiga do armazenamento de dados físico, de servidor, ela já estava ultrapassada por vários pontos, né? Não só a questão de investimento, que tem que manter aquela aparelhagem toda, como tem também o menino do TI, tem que ir lá, né, ver se os cabos estão todos no lugarzinho, né, e também resolver aqueles problemas que não está me conectando mais o IP, etc. Né? Essas questões todas já se resolvem com um bom funcionamento em nuvem, com isso organizado e feito um bom gerenciamento disso. Então, é uma opção que não é só mais barata, né, mas se tornou até mais segura para a questão de vírus e essa questão, porque é uma grande empresa que está por trás disso. E o que os escritórios, então, hoje precisam, além dessa questão de armazenamento de dados? Né? O que eles precisam hoje? Ao meu ver, seria a questão muito mais do que um gerenciamento de processos. Isso só não basta mais. Né? Precisa ter um bom armazenamento de dados. Nós precisamos de um sistema de comunicação interna que permita não só uma comunicação instantânea com todos os colaboradores, mas a colaboração, criação de arquivos. Hoje, antigamente, para sentar fazer uma peça em conjunto, tinha que os dois ir para a salinha de reunião lá e escrever, ou então fazer reuniões longas a respeito disso. Hoje não é mais preciso. Existem ferramentas que tu pode trabalhar 2, 3, 4 pessoas no mesmo arquivo Word, cada uma em uma parte do Brasil, e não tem problema nenhum com isso. Outro ponto é o sistema de comunicação com o cliente. Eu achei ótima essa questão da doutora Flávia, comentou das redes sociais, fiquei até animado quando vi a palestra dela, porque e fiz uma pergunta já, prevendo a minha palestra, né, de como é que ela gerenciava tudo isso, porque existe já formas de tu juntar WhatsApp, Facebook, Messenger, tudo num aplicativo só, né, e não só isso, e-mails também. E cada um desses contatos de clientes com vocês vão ser gerados um ticket de atendimento, etc., para que vocês não percam nenhuma dessas comunicações com o cliente. E que mantenha isso tudo organizado. E, quem sabe, integrar isso com o sistema jurídico que vocês já utilizam hoje. Né, para ter tudo no histórico, então vai ficar tudo unificado. Gerenciamento de estratégias para negócios, que seria a questão de projetos, gerenciadores de projetos. Nós utilizamos muito isso no início do escritório para gerenciar processos. Hoje nós utilizamos outro software, mas a palestra do Felipe foi muito boa nesse sentido. Metas. Eles ainda são necessários para o escritório. Como é que você vai colocar ali, eu tenho a meta de fechar 30 contratos hoje, ou então eu tenho a meta de aumentar o faturamento, não sei quantas vezes. O que nós estamos planejando fazer e o que estamos fazendo hoje para chegar nessa meta? Bom, esse software vai ajudar vocês. Porque vocês vão conseguir visualizar isso, vão conseguir mostrar isso para as equipes. Então, existem várias opções hoje no mercado que vão utilizar e vão ajudar vocês nisso. Questão de gestão financeira também, é uma parte que eu não tenho muito contato, mas é muito importante para o escritório também, porque não adianta saber que o dinheiro está entrando, tem que saber quando está entrando, quem não está pagando. Todas essas questões têm que ser muito bem visualizadas por todos no escritório e tem que ser bem gerenciado. E esses softwares hoje já integram uma parte que é a emissão de nota fiscal eletrônica, que é obrigatório agora, e já emitem dentro do software. Não precisa entrar na prefeitura para usar aquele software da prefeitura para fazer a emissão. Em Porto Alegre, pelo menos, é um caos para usar aquele software da prefeitura. Porque troca Java, daí já tem que fazer atualização de Java, já mudou a senha do certificado digital ali, já perdeu meia hora só para configurar de novo para conseguir emitir uma nota. Então, eu vou ter que fazer um pouquinho de marketing, tá? Porque o Astrea foi realmente uma mudança no nosso escritório em questão de gerenciamento de processos, em termos do software que nós tínhamos antigamente. O grande diferencial dele é a questão de busca eletrônica de informações processuais. Então, os bots que trazem já a informação processual antes que eu vá lá no site procurar, sem que eu tenha que fazer essa ação, já permite a gente adiantar o processo judicial em várias fases e até avisar o cliente em muitas questões, como foi uma pergunta que teve ali no fundo, acredito, de informar o cliente, está chegando o oficial de justiça aí, não precisa esconder, tu recebe, faz isso e isso.
Armazenamento de dados eu já falei, mas eu trouxe aqui algumas das ferramentas de armazenamento. Não existe só o Google, não existe só o OneDrive, temos vários tipos de ferramentas. E vocês têm que verificar qual que é a melhor para o escritório de vocês. São preços e serviços diferenciados. Algumas têm até valores grátis, né, por um certo espaço. Então, dependendo da utilização do mercado, do escritório, desculpa, vocês podem verificar qual que é a melhor opção do mercado. Independente de qual vocês vão escolher. Não criem uma conta e todo mundo usa aquela conta para acessar essa nuvem. Não vai dar certo. Eventualmente, alguém vai usar de forma indevida, vai sem querer deletar algum documento. Tá? As pessoas precisam ter o acesso separado de cada uma delas. Tá? Então, criem uma conta principal, gerenciem uma pasta, compartilhem aquela pasta para os seus colaboradores. Esses são os grandes empresas que não só de armazenamento, mas questão de aplicativos gerais para o trabalho. Então, o OneDrive e o Google Cloud, eles fornecem não só uma questão de arquivos, o Google Docs e o Office 365, tá, de colaboração, mas realmente permitem criar um workflow interno dentro desses sistemas. Então, estudar isso e utilizar isso no escritório pode ser muito bom para a questão de processamento de atividades e workflow interno. Tá, agora vamos falar de vários softwares juntos. Tá? Alguns talvez vocês não conheçam, outros talvez já tenham ouvido falar. Comunicação interna. Esses 3 aplicativos de comunicação interna são os que eu acredito que são melhores para cooperação dentro do mercado. Tá? O Slack é o que utilizamos hoje no escritório. Por quê? Porque a gente permite ter uma discussão inteira sobre o processo, que geralmente às vezes fazia por WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, ou e-mail, envio de arquivos, edição de arquivos em colaboração, tudo dentro do aplicativo. E isso já ajudou muito nessa comunicação, porque permite, ali, com uma simples busca, como se estivesse no Google, pesquisar algum assunto que foi discutido meses atrás, né, uma decisão que foi tomada, ou sentenças que foram procedentes e já colocou ali, porque ele procura dentro dos arquivos que foram lançados de dentro, e já procura as palavras também. Tá? Então, é um aplicativo muito poderoso. E hoje, o principal cliente do Slack, na verdade, é a NASA, que eles utilizam esse aplicativo para comunicação com os astronautas. E a melhor parte, ele é de graça. Então, para um time pequeno, vocês podem usar esse aplicativo totalmente de graça. Até 15 pessoas vocês podem utilizar ele sem qualquer custo para o escritório. O Azendo também ele funciona da mesma forma, tá? Só que ele é pago. Ele tem algumas funcionalidades a mais, que a principal dela sendo discutir a ação em um processo. Tomamos essa decisão. Isso aqui tu já cria uma tarefa para ser acompanhada dentro do aplicativo. Claro que vai ter tarefas já no teu gerenciador de processos, etc., mas já fica com uma coisa a mais para te verificar se acabou sendo tomada aquela providência que foi tão discutida ou não. E o Mostra, que é um dos melhores para cooperação com vídeo. Tá? Ele tem um sistema de aplicativo muito bom que permite atuar dentro dos processos e tu está falando com a pessoa por vídeo e já está mexendo na petição ao mesmo tempo. Então, ele é um dos melhores nesse quesito. Comunicação com o cliente. Eu quero que vocês prestem atenção naqueles 2 últimos e no Zendesk. Ali são mais ícones dos aplicativos gerais que usamos. Mas o OnGear e o Oratio, eles são novos aplicativos no mercado e eles unem todas essas plataformas. E-mail, WhatsApp, Facebook, Messenger, tudo num programa só. E eles usam aquilo que eu tinha falado de tickets. Eles criam uma organização das recomendações, dos contatos feitos para o cliente, até por um chat. Eles podem instalar um chat dentro do site de vocês, e o cliente já vem falar ali, já cria um ticket de atendimento, vai ter todo o histórico do atendimento com o cliente ali. Então, são soluções muito poderosas para essa questão de atendimento com o cliente. O Zendesk, ele é ótimo para a questão de e-mails, para quem utiliza principalmente e-mail para contato com o cliente, mas ele tem integração, ele é muito aberto para integrações. Então, tu pode integrar ele com vários outros aplicativos que vão enviar ali e vão organizar esses atendimentos também. É uma opção interessante também. Questão de gestão financeira, Conta Azul e QuickBooks, são os melhores aplicativos no mercado para isso, porque já tem a integração ali com a nota fiscal eletrônica. Então, pode facilitar não só no trabalho dia a dia do financeiro de vocês, mas também já ter contato com o cliente, porque o QuickBooks, por exemplo, já se une com o Zendesk e manda a informação para o cliente quando foi faturado, quando foi emitida a nota, e já tem essa questão de integração. E, por fim, os gerenciadores de projetos. O primeiro ícone é de um programa chamado Asana, o segundo é o Bitrix 24 e o Greek.
todos esses projetos podem ser usados, esses sistemas podem ser usados tanto para processos judiciais quanto para atingir as metas do sistema que o Felipe apresentou antes para todo mundo aqui. Tá? Então, para te acompanhar essa evolução, são aplicativos muito interessantes. Todos eles têm período de teste grátis, o acesso é grátis também. Tá? Eles não têm um grande custo e vão ajudar muito na organização do dia a dia de vocês. Então tá. Espero não ter passado mais ainda o tempo. Agradeço a atenção de todos e desejo boa tarde.